Cara, qual que era o... Vingador Tóxico. Exatamente, É cara. bom Isso daí não vi ainda. É bom. O Vingador Procura o Tóxico. diretor desse filme aí, é um judeu velhinho já, que tá sempre de gravata borboleta. E ele fica dando altas entrevistas por aí. Ele faz altos filmes trash, E quando você fez o seu segundo filme, que tinha essa pegada trash com humor, você conseguiu replicar o que você tava na cabeça e a homenagem que você queria? Falar, puta, esse é o meu produto. Porque o primeiro, cara, eu até fiz uma participação de alguns segundos lá, e eu gostei muito, né? Do primeiro. E o segundo também foi legal, e eu tava vendo hoje ele ganhando prêmio pra caralho, em festival lá fora. Qual foi? Esse segundo você teve mais controle ou não? Ou menos controle? Então, a minha história no cinema, cara, eu fiz um filme chamado Mato Sem Cachorro, mas eu fui só de ator convidado. Ah, tá, eu não vi esse filme eu fui de ator convidado, fiz com a Malu, com o Pedro, os caras muito gente boa, velho. Foi uma equipe muito gente boa mesmo. Me convidaram, eu fui ator convidado do filme. E sugeri umas piadas. O diretor falava pra mim, pô, eu queria umas piadas aqui, você não põe? Então, só pra você ou pra todo mundo? Pra todo mundo. Tem várias piadas no filme que eu coloquei, mas caralho. mas não. Ele até foi gentil e creditou no início do filme. Aparece que eu tenho colaboração no roteiro. Eu já tive que fazer isso uma vez também, que tinha um filme que não tava funcionando de animação. E eu tinha que ficar colocando piada em tudo, eram de minhocas lá e tal. Tem várias piadinhas minhas lá no filme lá. Que do caralho. E aí eu peguei, o Fabrício me mandou, eu não conhecia ele. Ele que era o diretor desse filme ou não? Não, esse foi o Pedro, né? Ah, tá. Mas o Fabrício, a gente tinha feito um clipe com ele, não era aquele clipe dos policiais? Isso. Como que eu conheci ele? Ele me mandou um e-mail uma vez falando que viu meu livro e queria transformar em filme. Se eu não vendia os direitos, do Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Tá. Aí eu nunca tinha pensado em transformar aquele livro em filme. Ele não tem formato, né? Não, é um manual, não é uma história, é um manual. Mas aí ele me contou que ele tinha uma ideia, ele queria fazer um Karate Kid do bullying. Eu falei, é legal, essa tag é legal. Aí eu falei pra ele, como eu sempre quis fazer cinema, eu falei pra ele, eu não vou vender os direitos do meu livro, mas a gente faz um acordo. Você deixa eu trabalhar no filme, escrevendo, aprendendo, e eu cedo os direitos pra você fazer e fizemos um acordo. Então, eu respeitei muito ele como diretor, porque a ideia... Eu até ganhei... A gente ganhou o prêmio lá no Risadaria de melhor filme, e eu dei pra ele o troféu, porque a ideia de transformar o livro em filme veio dele. Então, eu meio que me submeti totalmente à visão dele. Eu teria feito muitas coisas diferentes se fosse minha ideia original transformar o livro em filme. Entendi. Eu teria feito algumas coisas que eu julgo que eu teria ido pra um outro lado, eu teria feito mais piada, não teria... eu teria menos medo de fazer piada e eu arriscaria mais, em muito mais piada. Mas eu acho que ficou um puta filme, com uma boa personalidade, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Tecnicamente ele é muito bom, cara. Cena de perseguição. O Fabrício é bom. E aí terminou... Aí ele fez o filme dele, eu trabalhei basicamente pra ele. Foi uma coisa. A relação não era de você como produtor e metendo o dedo nas coisas. Na real, cara, no fim das contas lá, quando as coisas falhavam, eu fazia o que tinha que fazer. Eu vi que você fazia até desenho do caderninho. Quando aparece o caderno no filme, aí eu que desenhei. Quando as coisas lá, a produção não dava... Eu ia lá, eu tentava apagar uns incêndios, junto com algumas outras pessoas, estava o tempo todo tentando fazer isso. Mas aí saiu o filme, e naquele filme, basicamente, eu respeitei a visão do Fabrício, porque a ideia foi dele, e eu aprendi bastante fazendo, escrevi o roteiro, e aí foi legal, acabou que ele me chamou para participar como ator, aí eu participei. Aí terminou, eu tive uma ideia, que eu queria fazer um outro filme mais independente, e eu entendi o seguinte... Mais barato, você pensou ou não? Mais barato, mas com uma personalidade que permitisse ter uma visibilidade internacional. Porque entendi. Eu posso dizer que tudo isso do Exterminadores do Além é visão minha, de fato. Essa cara sangrenta e... A ideia de fazer isso pelo seguinte, aí eu chamei o Fabrício, a gente foi almoçar, e eu falei pra ele, é o seguinte, cara... Esse filme aqui é visão minha. Qual que é a minha visão? Eu quero fazer um terror com comédia. Por quê? Filme de comédia brasileira, filme de comédia não viaja. Mas terror viaja. Ninguém quer saber se o terror é da Coreia, se o terror é da Noruega. Cara, tem terror pra caralho, se é mexicano, se é legal, o pessoal vê. Então eu falei pra ele, então eu vou fazer uma coisa de terror. Porque tem muito festival de terror. Eu vou fazer um filme que se passa o tempo todo... Com o Pior Aluno da Escola, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que locação, se você souber trabalhar bastante tempo em uma locação, você economiza muito. Pra caralho. Então eu pensei no filme inteiro dos Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Dentro de uma escola. Dentro de uma escola.
Vou trazer a loira do banheiro com elemento pop. Tá. Vou trazer eu, Murilo, Léo, que nós somos amigos e tem química. Já tem os personagens lá. Por exemplo, no Pior Aluno da Escola, se fosse meu filme, eu teria enchido de comediante o filme. Eu lembro que você falou que... Não, eu adoraria. Eu teria feito assim, os professores todos comediantes. Eu não teria problema em fazer um filme cheio de comediante. Mas aí... Mas ele queria dar uma sustentação com o ator? Qual é a ideia Não, dele? mas... enfim, ele quis escolher É a os visão atores que dele. ele quis. A visão dele. Eu me submeti, respeitei. E ficou um resultado bem legal. E aí... Quando foi no Exterminador da Lenha, eu trouxe essa visão. Falei, eu quero fazer um terror com comédia, porque o terror viaja. A gente vai poder inscrever em vários festivais. Eu vou fazer a loira do banheiro, porque é elemento pop. Vou fazer assim, A assim, loira do assado. banheiro é daqui do Brasil? Ou É do Brasil. tipo, Não, é do Brasil. Ah, é, cara? Mas aí a gente lançou, deu certo minha estratégia, a gente lançou internacionalmente, e aí a gente deu um migué que é a Bloody Mary. Ah, tá. Quando é internacional Aí é Bloody Mary. Entendi. Mas aqui é a loira do banheiro. Então lá fora, o filme teve um lançamento lá fora e tá até hoje, cara. Até Ontem hoje. eu vi fã do Japão fazendo arte e postando no Instagram Eu do vi, filme. cara, eu vi. O filme ganhou prêmio, ele concorreu em festivais no mundo todo, acho que ele ganhou prêmio no México, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, Japão ele passou, ele tá em DVD hoje. Tá. Nos Estados Unidos. Ele não tem o DVD dos Terminadores do Além no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem no Japão, tem na França. Tem o DVD em Você já francês, assistiu tem dublado eu dublado em francês, tem eu dublado em espanhol. Caralho, eu quero ver isso. Não dá pra... Você só pode comprar se for internacional. No Brasil não tem. Você tem algum desses aí? Eu tenho só o inglês. Ah, que e já no tem. Netflix tem em espanhol, porque tá no Netflix da América Latina. Entendi. E aí, cara, foi isso. Você curtiu mais esse resultado do que do outro, como filme, como produto final? Ele tá mais próximo do que eu imaginei que seria. E é mais próximo do que eu fazia. Se você pegar quando eu era moleque em Santo André, meu pai me deu uma câmera usada. Meu sonho era fazer cinema. Meu pai comprou uma câmera usada. Esses vídeos aí você colocou em algum Na grupo? 25 de março eu fazia filme, cara. Eu dirigia assim, eu fazia tudo na sequência, eu fazia os planos bonitinho. Eu punha o gravador do lado a música do lado da câmera e ligava e VHS. acabou tensão. Aí eu desligava, porque eu não tinha como editar. Eu fazia tudo Caralho. na hora, velho. Tipo os caras do Feira da Fruta lá, você Fazia editava no próprio videocassete? Editava no próprio videocassete. Mano, que difícil isso. Filmava tudo, criava a história, dirigia. Você colocava isso onde? Ou não colocava? Cara, aí, quando eu fiz o primeiro filme, chamava Morte na Rua Sevilha, que foi a rua que eu morava. Porque você é de Santo André, Sou né? de Santo Eu André, de São Bernardo. do Parque das Nações. Tá Aí ligado. uma Rua Sevilha é uma viela. Aí quando ficou pronto, eu gravei uma madrugada lá na minha casa. Lá. Chamou os amigos. Gravamos. Quando ficou pronto, aí eu falei, vamos fazer uma premiere. Aí nós fomos na casa do Rogerinho, lá no bairro vizinho, lá, do Rogerinho Baceto, da Gaviões da Fiel. Aí nós pegamos, pusemos um tapete vermelho na rua, estouramos pipoca. Porra! E fizemos, e veio todo mundo, veio vários amigos assistir, veio parente assistir. Foi bom legal, velho. Mas quanto tempo tinha de filme? Tinha acho que uns 15 minutos. Porra! E aí Você tinha quantos anos? eu tinha uns... Não, eu tinha uns... Meu pai já tinha morrido, então eu tinha uns 18. 18? É. Você perdeu o pai com que idade? Uns 17. E do que foi? De infarto. Caralho. Perdi de infarto. E aí a gente fez a premiere. E aí eu fiz um fim assim que tinha uma surpresa no final. E foi mó legal. Quando eu no final, todo mundo... E era de terror. E tinha, tinha um negocinho depois que terminava, é isso? Não, tinha uma surpresa pra revelar quem era o assassino. Ah, tá. Aí todo mundo pirou. Aí começaram a falar, tem que fazer o 2. Eu quero estar no 2. Aí começaram... Aí eu fiz o 2, A Morte na Rua Tabasca, que aí foi na rua do meu amigo, Sei. no Parque Novo Oratório. Aí depois fiz o Ninja Man, aí toda... Eu acho que eu vi esse Ninja Man, Aí eu cara. fazia vários. Aí eu fazia Teve uma época de vários. comunidade que esses vídeos rodavam. assim. Cara, então estamos falando de 16 anos, você falou? Estamos falando de um tempo. E a gente já conversou sobre isso, era fã da Mad, revista Mad. aham. Pô, eu não sei se eu tô viajando, mas o seu filme de terror, ele tem muito a cara da Mad, né, Tem, cara? não, eu escrevi Não é? pensando muito na média. Parecia aqueles roteiros do Isso. Dom Martin. Isso. Não era o Dom Martin. Não, é os roteiros mesmo de filme da Mad brincando com É, clichê. exatamente. Eu brinco muito com clichê, eu pensei muito Era o Dom nisso. Martin que fazia os dedinhos tudo assim, O né? Dom Martin fazia esses desenhos, mas não fazia... Quem fazia o Aragonês que fazia cara. as sátiras. E fazia as marginais, né? né? Porra, cara, eu lembro que eu pintava aquela porra. É, cara, eu adoro as Mad. pinturas, que era o Benício que fazia, um puta ilustrador, o Carlos Chagas, assim. Top. Muita